Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Tudo é Moda, aqui pela Belas Artes, onde a moda é mais do que estilo, a moda é uma forma de ver o mundo. Me chamo Aine Bueno e hoje trouxe um convidado especial que já atua há 17 anos aqui pela Belas Artes, nosso professor querido, professor Nelson da Silva. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Aine, por esse convite de estar aqui, né? Eu me sinto muito honrado de participar desse podcast e eu quero falar com vocês sobre a estamparia, né? Como ela é no Brasil, né? E como acontece também no exterior. Sim. Professor, olha só, a Printmaker nos deu para dar para os nossos convidados. Olha que linda. Eu amei a minha caneca nosso também. Nosso logo. Também gostei da minha, linda. Já estou bebendo minha água aqui. Maravilhosa caneca. Obrigado, Aine. Então, professor, vamos começar com as nossas perguntas? Pois não. Vamos falar de estamparia têxtil, que você já atua há mais de 30 anos. Né? Sabe tudo de estamparia. Então, vamos lá. Quais as principais técnicas de estamparia? Olha, as principais técnicas mais utilizadas na estamparia têxtil nacional, pelo menos nacional, internacional também acontece isso, nós temos as técnicas tradicionais e as técnicas digitais. As técnicas tradicionais, nós temos serigrafia a quadro plano e cilindros rotativos. Então, são duas técnicas muito utilizadas pelo mercado. Professor, me fala o que é, as pessoas de casa não sabem, mas o que é serigrafia? Serigrafia é um processo de estamparia têxtil milenar, é muito antigo, e a gente trabalha com quadros planos, onde a estampa ela é gravada nesse quadro e por meio de tinta em um rodo, a gente passa a tinta no tecido, numa camiseta, um tecido plano, ou quadros de serigrafia para cobertores, por exemplo, são quadros industriais. Sim. Aí, voltando às nossas técnicas de estamparia... Cilindro rotativo. O cilindro rotativo é uma serigrafia também, só que é uma serigrafia contínua, ela estampa continuamente em tecidos a metro. Essa repetição acontece a cada 64 centímetros, que se dá o nome de rapport. Então, rapport se faz no tecido a cada 64. Cada cilindro tem uma cor da estampa, então você tem uma limitação de cores de acordo com o número de cilindros que você tiver aí. Mas isso acontece dentro da indústria? Dentro da indústria. Indústrias de médio e grande porte. Tá. E essa... estamparia de serigrafia, ela pode acontecer em casa? Pode. Você pode ter uma mini oficina em casa, num cômodo pequeno, você pode ter a gravação do quadro, a estamparia. Então, é um processo artesanal até, né, para você fazer. Inclusive, eu também faço isso. Eu não chego a gravar os quadros em casa, eu tenho alguns lugares que fazem esse serviço, mas eu consigo estampar, até na mesa da minha sala de jantar eu consigo estampar a estampa numa camiseta. Então essas são as principais técnicas? As tradicionais. As tradicionais. E as digitais. As digitais são feitas pelo processo digital, de impressão digital direta no tecido e sublimação. A digital direta no tecido, a tinta é aplicada por jatos de tinta em tecidos naturais, mistos, sintéticos e artificiais. E a sublimação é um processo que você imprime um papel sublimado e por meio de calandra, que são cilindros quentes, você prensa o papel sublimado com o tecido sintético, artificial, e a tinta migra para o tecido. Professor, eu queria saber as diferenças entre a estamparia digital e a estamparia tradicional. A estamparia tradicional ela já vem de um longo tempo já, né? Como eu disse, a serigrafia ela é milenar. A estamparia por meio de cilindros, ela começa nos anos 60. Ela é uma evolução da tipografia, das impressoras de papel, de jornal, que são cilíndricos. Então, é uma evolução, é uma analogia desse tipo de maquinário, onde você trabalha com o cilindro. E as digitais são mais atuais, né? Então, você tem aí
final dos anos 80, 90, você já começa a ver processos digitais aparecendo, junto com os computadores que começam também a aparecer no final dos anos 80, esse processo de digitalização. A estamparia, falando em vantagens e desvantagens, né? Sim. A estamparia tradicional, você tem aí, por exemplo, uma estamparia de cilindro. Ela ocupa um espaço muito grande dentro de uma fábrica, então você precisa de espaços grandes em fábrica. Tem limitações de cores. Usa-se muita água para manutenção e lavagem dos cilindros e preparação de tinta. Existem defeitos que acontecem na estampa por causa desse deslocamento dos cilindros. Pode ter moarê, pode ter desencaixe de estampas e assim por diante. Na digital, você tem espaços reduzidos de fábrica. Então, você pode ter um espaço de, por exemplo, de 10 por 10 metros, você pode ter 2 impressoras digitais ali. Você tem ilimitações de cores, você pode fazer uma estampa com quantas cores você quiser. Os encaixes são perfeitos. As estampas podem ser fotográficas, a partir de fotografia. E os toques também da tinta no tecido, ela não tem um toque, né? Porque você trabalha com uma tinta que é injetada diretamente no tecido. Não que nas tradicionais... Que é digital. Que é digital. Mas também isso pode acontecer na que é mais tradicional. utilizada, ela está sendo mais utilizada na alta costura, nas grandes grifes, eles utilizam bastante. Eu acho que digital, todas elas que é mais utilizam. fácil também, todas né? utilizam, né? Tanto a Todas. serigrafia, a Hermé trabalha com serigrafia, por exemplo, para estampar lenço, né? A serigrafia é um trabalho mais manual, né? Ele é manual, ele pode ser manual, mas pode ser mecanizado. Ele pode ser mecanizado. Tem máquinas que estampam com quadros de forma mecânica. Né? Elas baixam o quadro mecanicamente, o rodo desce, ele passa de forma mecânica. Ou você pode fazer em casa ou também. pode fazer em casa de uma forma manual. Tá. Como a escolha de materiais influencia no final da estamparia? No resultado final da estamparia. Quando você, por exemplo, vamos pensar num público aí, num produto de uma classe, né? Vamos pegar o produto classe A, como aqui no shopping que a gente está, Cidade Jardim, você tem lojas de grife, de luxo, né? Então vamos pegar um exemplo, a Dior. Né? Outro dia eu passei na frente da loja e vi um trench coat com uma estampa feita à mão no trench coat, né? E era uma estampa grafitada, feita por grafite, né? Então, o que acontece? Você tem um produto de alto luxo, com um tecido sofisticado e uma técnica muito primitiva de estampa, que é o grafite, que vem das influências de rua. Sim. Então, o que isso me traz como ideia? Eu quero colocar num produto de luxo uma técnica streetwear para eu poder conquistar um público mais jovem. Então, a estamparia você pode trabalhar de acordo com os materiais, nesse sentido, um grafite, né, com spray para um produto mais jovem, mas eu também posso trabalhar uma impressão digital, eu posso trabalhar serigrafia, todas as técnicas são possíveis. O que você tem que analisar é para que produto você está fazendo, qual é o fim desse produto, né? Então, por exemplo, um vestido de noiva. Eu faço um vestido de noiva, eu vou usar estamparia? Não. Eu faço bordados, apliques, né? Superfícies têxteis, né? Feitas à mão, né? Então é diferente. Para dar Tem volume, para dar luxo, opulência, textura. Né? Textura. Quando eu falo no vestido de festa, pode ser que tenha alguma coisa de estamparia digital, pode ser. Mas geralmente você vê mais tecidos lisos, né? Coisas assim. Professor, quais são as tendências agora para 2025 na estamparia? As tendências de estamparia, praticamente a gente vê... São sempre as mesmas, mas... a gente vê, por exemplo, eu andei pesquisando, eu vi xadrezes contemporâneos, por exemplo, né? Então, você pode ter um xadrez Príncipe de Gales, é um xadrez tradicional, com um grafite em cima, com uma flor, uma macro flor em cima, ou com um bordado. Então, você tem florais tropicais, com aquelas folhas costela de Adão, folhas de samambaia, flores de orquídea, macroflorais, então a gente tem isso também, poás coloridos,
Animal print. Animal print está em tudo, né? Tá em Ele tudo. tá Mas sempre é uma aparecendo. tradicional, né? É tradicional. Animal print. Tem algumas estampas que fazem coordenados, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma estampa animal print com uma cor, sei lá, por exemplo, marrom com ferrugem e ter estampas de poás combinando com essa estampa animal print. Com animal então, print. faço coordenados. Então, E você acha que fica Fica harmônico, fica bonito, né, ao olhar? O coordenado fica, por exemplo, você tem uma peça, um casaco que por fora é animal print e o forro é poá, na mesma cartela de cor. Então, isso é o coordenado, né? Ou então, quando você vira a dobra do pulso, o poá aparece onde tem o animal print. Onde está o animal print. Então, você tem esse coordenado. Fica lindo. Sim. E dá para jogar em todas as peças, né? Dá para jogar. Porque é uma peça que ela é atemporal, na verdade, sim, né? Sim, porque você... O animal print sempre está aí, Ele está né? sempre... Sempre. Ele tá sempre e as várias estampas de animal print, né? Zebra... Sim. Tem zebra, tem oncinha... Tem pavão. Tem cobra, jacaré. Todas elas têm. Professor, qual a relevância na escolha de cores na estamparia? A relevância de cores vai depender do seu produto, né? Então, eu posso seguir cores de tendências. Por exemplo, a gente tem uma cor de pêssego agora, a cor 2024 Pantone. Mas isso não significa que eu vou usar essa cor na minha coleção, né? Às vezes essa cor não cabe na minha coleção. Porque depende do DNA da marca. Depende. Se for um produto masculino, né? E é um produto masculino mais urbano, de escritório, alguma coisa, eu posso ter detalhe na gravata. A gravata, eu posso ter uma gravata pêssego, alguma coisa assim, né? Mas as roupas vão ter os tons mais de cinza, de grafite, marinho, preto, né? As estampas também vão seguir essa linha de pensamento. Agora, se eu tenho um produto jovem, um produto beachwear, um produto de praia, né? Que tem muita cor, então eu vou seguir as cores daquela estação. Então eu estou trabalhando primavera, verão. As cores são mais vivas, mais fortes. Se eu estou trabalhando esse beachwear para uma coleção inverno, eu posso ter umas cores mais pastéis, umas cores... Não necessariamente. Eu já vi coleção de inverno que as cores são bem fortes. Isso acontece muito na Europa. A Europa tem muita cor forte no inverno também. Talvez por causa do frio, da neve, e as cores neutras, aparecem, né? O preto... amarelo, ácido, cores ácidas. Já vi Ácida. cores ácidas mesmo, azul, amarelo, laranja, né? Eu vejo que na Europa eles vestem muito cor escura, né? Preto, marrom, parece que tá todo mundo vestido igual. Sim. Né? Preto, muito preto. Eu já não gosto. Eu já gosto... Se eu estou no inverno, eu gosto do branco, eu gosto do pink, eu gosto... Pra você ver que a cor... de ser diferente. Para você ver que a cor é muito relativa, né? Então, assim, a marca, ela lança um produto, só que ela tem que estudar o seu público. Eu não posso lançar um produto com qualquer cor. O que o meu público quer? Eu tenho que ver o segmento. O segmento, né? Eu tenho que ver o que Porque eu não posso colocar uma cor muito assim, que chame muita atenção, de repente, para um segmento de um público mais maduro. Aí o pessoal já não vai... Eles gostam mais de cores neutras, porque de repente... Também depende, né? Depende. Se você pega a Iris Apfel, por exemplo, aquela senhora que se vestia com moda, né? Super colorida, super extravagante. Mas é exceção, né, professor? Então, por isso que a gente... Você não tem assim, né? A idade não significa cor, mas né? assim, geralmente o pessoal vai procurar uma cor mais tranquila, não sei. Até porque a cor também envolve sensações, né? Rosa, você está bem agitado. Vermelho, você está bem agitado. Ou então você está um pouco calmo, você quer colocar um vermelho para dar um up, Sim. né? Então, também, eu acho que é muito relativo. É tudo relativo. Mas né? a cor chama muita atenção. Sim. O colorido, ele traz para alegria, né? Sim. Então, no caso da estamparia, então, eu sempre fico pensando sobre isso, na hora de você formar uma estampa. Se você não tiver uma harmonia, né, das cores, a estampa não fica legal. Não fica. Por isso que tem marcas que se destacam e tem outras que não se destacam na estamparia por conta das cores. Não sabe organizar as cores e as pessoas olham, elas não entendem.
que aquela desarmonia de cores, ela não é agradável. Não é isso? Porque tem umas cores que são horríveis. Eu concordo em parte, Zane. Eu acho que assim... Professor, tem umas cores que são horríveis de estamparia. Mas depende, eu concordo em partes. Eu já vi, por exemplo, produtos com cores monocromáticas, né? Cinzas, tons de cinzas, preto, e de repente ele tem um limão ácido no meio disso. Um accent color, né? Que quebra aquilo, né? Então, é muito relativo. A cor ela é muito pessoal. A cor ela está ligada ao seu produto, à sua marca, ela está ligada à tendência. Então, é muito relativo a cor, né? Assim, tem as cores neutras, né? Que são as mais brancas, cinza, preta, marrom, os monocromáticos neutros, né? E tem as cores quentes e as cores frias, né? E aí vem as coleções. Vem as coleções e vamos combinar, certo? Para poder ficar bonita, né? Sim. Professor, como a estamparia sustentável pode impactar na moda? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que deixar claro uma coisa, Anne. O que é sustentabilidade? Né? O que eu quero de sustentável? Né? A estamparia sustentável. Eu vou utilizar pigmentos naturais, eu vou utilizar algodão orgânico, eu vou utilizar... esses materiais mais sustentáveis, vamos dizer assim, né, entre aspas, que a turma fala que é o melhor para a gente trabalhar a estamparia. Mas, assim, a minha opinião, eu não vejo que só isso é sustentabilidade, né? Então, por exemplo, algodão orgânico, né? Para você, a produção de algodão gasta-se muita água, por exemplo, né? Quando você trabalha o filamento sintético, por exemplo, a Rhodia faz filamentos sintéticos para tecidos sintéticos, né? Poliéster, poliamida, tal, poliéster, lycra. E esses filamentos são criados de forma química, né? Com aquela água escassa para fazer os fios, né? Então, está feito ali. É sustentável? Para mim é sustentável, porque se você faz um produto, mesmo com tecido sintético, e ele tenha um conceito de berço ao berço, né, do momento que eu crio esse produto, e eu sei aonde ele vai circular e aonde ele vai terminar, e se esse terminar, ele continua o ciclo, isso para mim é sustentável. Então, eu posso trabalhar minha coleção toda com tecido sintético. Mas depois reaproveitar esses... E ele reaproveita de alguma forma. Pode virar saquinho. Isso é sustentável. Isso para mim é sustentável. Não, tá. Sustentável para mim não é só utilizar produtos naturais. Você pode usar produtos naturais, mas está gastando muita água. A gente tem que solucionar os problemas. Exatamente. E seria uma solução para o problema de tecido sintético. Sim. Por exemplo, como o lixo. O que é o lixo? O lixo ele é erro de design. Né? Se sobrou lixo, é porque você não pensou bem o seu projeto. Né? E por que as empresas hoje, as lojas, trocaram sacolas plásticas por sacolinha de papel? Já é uma mudança de conceito, né? Que papel é mais fácil de reciclar, ele é mais biodegradável, ele desmancha mais fácil. Então, isso já é um conceito. Melhor ainda se a loja te oferecer o seguinte, eu sou dessa opinião, quando eu vou comprar um produto, não precisa me dar a sacola, eu coloco na minha mochila. Então, para economizar. Essas pequenas práticas levam à sustentabilidade. Então, professor, quais as técnicas mais usadas ecologicamente? As técnicas mais utilizadas ecologicamente na estamparia? Assim, todas são possíveis, né? Mas é lógico que a impressão digital ela é mais, vamos dizer assim, tem mais práticas sustentáveis, né? No sentido de menos espaço de uma fábrica, menos espaço, menos consumo de energia. Isso também se fala em sustentabilidade, né? Você está diminuindo espaço, menos energia elétrica, isso já é um ponto positivo para a impressão digital, porque o espaço é menor. Você não utiliza água para fazer as estampas, é impressão direta no tecido, né? É lógico que o tecido passou por um processo de branqueamento, usou água. Então você gastou água aí, né? Branqueamento do tecido, tratamento do tecido. De certa forma você usa água em algum momento, mas você não usa água, por exemplo, para lavar cilindro, lavar a tela, preparar tinta. Não usa. Então a impressão digital ela é das mais sustentáveis, eu acho.
De todas. De todas, a mais sustentável nesse sentido. Nesse sentido. Nesse sentido. Você está pensando no sentido das empresas. De energia, de espaço. Não, de grande produção, em grande escala. A estampa é de grande produção. Porque se você também pode produzir em casa, né? Fazer algumas peças e a impressão digital não. A impressão digital só se você tiver comprar uma máquina de impressora digital, que não é barato. Uma impressora digital, ela está em média, para camiseta, por exemplo, R$100.000. Mais os insumos, mais tinta, manutenção, é um custo muito alto pelo retorno que você vai ter. Se você for um pequeno empreendedor, quanto você vai cobrar por uma peça dessa, com impressão digital? Você vai cobrar R$200, R$300 uma camiseta? As pessoas não vão comprar. A sua camisa, por exemplo, é digital? Essa aqui é uma da sua coleção. Serigrafia da minha coleção, DSNE, Design Studio Nelson. Que lindo! Então eu fiz lindo, uma árvore carnaúba, que é uma árvore do Nordeste. Essa aqui é uma técnica de estamparia por quadro de serigrafia. Tinta pigmento, é uma tinta que tem textura. Tem né? textura. Poderia ser uma tinta reativa. A reativa não tem textura. Mas essa aqui é uma serigrafia. Localizada, estampa localizada, porque eu localizo aonde eu quero. Aonde você quer. Diferente da estampa de repetição, que pega o tecido todo. E você fez em casa? Isso fiz em cima da minha mesa, sala de jantar. Ah, que legal. Show, hein? Também vou querer uma. Só trazer a camiseta e estampa para você. A cor que você quiser. Ai, que legal. Qual a relação entre o processo de criação de estampas com a identidade de uma marca? Sim. Quando a gente fala em identidade de marca, a gente já tem em mente, né, uma marca que a gente conheça. Por exemplo, você pega aí uma Vans, né? Uma marca norte-americana, né? Mas ela tem como público jovem de 15, 12 até seus 35. Eu uso Vans, eu gosto de alguma coisa da Vans. Eu também compro. Eu compro algumas coisas. Mas assim, é um público jovem, até 30, 35 anos mais ou menos, né? É a faixa pretendida da marca. É um streetwear, é um surfwear, é um skatewear. Ele tem esta... streetwear, né? Abrange skate também, surf, são esportes radicais urbanos, sim. Né? Ou praia. Então você tem aí uma identidade de marca que fala para esse público, né? Que gosta de esporte, que gosta de estar na ativa na rua, que gosta de jovens, gosta tem que de ser música. Radical. Não radical, não, acho que não, mas assim... Tem que ser radical no Tem uma esporte. linguagem jovem de esporte, né? As estampas remetem a isso. Você reconhece as estampas da marca. Aquela história, a imagem já te traz a mensagem. Já traz a mensagem. A marca trabalha com esportistas, trabalha com vários esportistas que assinam marcas dentro da própria Vans. Então, eles têm essa de trazer pessoas de fora e dar uma collab, né, em cima da marca. Então, pensando nessa identidade da marca com a estamparia, então está muito ligado a esse lifestyle da marca. Professor, como a inteligência artificial, o IA, está influenciando no processo de criação? A inteligência artificial, né, eu já fiz alguns estudos de desenho de repetição digital por meio da IA generativa. IA generativa, a gente consegue criar motivos, né? Desenhos em inteligência artificiais inteligência artificial. pelo software. O que acontece? A experiência que eu tive, pode ser que isso já está mais evoluído, mas a experiência que eu tive em criar em IA uma estampa, ela não te dá toda a resolução. Ponto. Quando eu fiz a estampa, a DPI, 72 DPIs, por uma qualidade de impressão digital, é muito baixa, essa DPI de imagem. A gente trabalha em média de 200 a 300 ou até mais DPIs para a qualidade da imagem digital. O consumidor não tem essa noção do que é DPI de imagem. Né? Não. Ele olhou, ele gostou da estampa, ele compra. Sim. Mas nós que somos técnicos e conhecemos, a gente sabe o que é uma imagem bem feita e que é uma imagem meia boca. Sim. Eu já vi muita imagem meia boca na loja, com pixel aparecendo, mas fica bonito. Depende da sua proposta, fica bonito. Agora, a IA, ela é uma ferramenta
de trabalho. Eu vejo como uma ferramenta de trabalho E agora hoje. dos designers, porque tem aplicativos, né? Aplicativo de todos os IA. tipos com IA. Agora, futuramente, pode ser que ela seja muito mais autômata, né? De você passar o comando, por exemplo, eu quero que você crie uma estampa de repetição quadrado, 64 por 64 centímetros, com 5 cores, com a técnica de modernista. E aí vê se ela vai fazer isso. Você dá o comando. Você dá o comando e vê se ela faz. Se ela fizer exatamente o que eu pedi, então, ok. Mas pelo que eu já testei, eu não... Ainda tá na evolução. Em evolução. Mas é uma ferramenta maravilhosa, né? Maravilhosa. Para fazer uma coleção, de Sim, repente, para ajudar a ter ideias, você coloca lá o seu conceito e ele te traz as imagens. É como eu falo para meus alunos, muito eu já legal. falei para meus alunos sobre isso. Vamos fazer a engenharia reversa? Como assim, professor? Dita um croquis para IA generativa. Me faça um look de jeans, mini saia, frente e costas, com uma camiseta branca. Ele vai digitar para você isso, a imagem. Dessa imagem digital, você faz o desenho técnico, você faz a modelagem, você faz a costura. Então, isso é uma engenharia reversa. Maravilhoso, eu adoro IA. Para mim é o futuro Sim. do designer, de todos os tipos de designer no mundo. Professor, como a estamparia pode ajudar a contar uma história, a transmitir uma mensagem em uma coleção de moda? Sim. A estampa, eu vejo assim, né? Quando eu crio uma estampa, eu estou pensando num tema, né? Então, eu quero fazer uma estampa com um tema Brasil, praia, tropical. O que vem na minha mente, os elementos que vai trazer, as cores que vai trazer isso e a técnica. Então, por exemplo, eu quero coqueiros, eu quero folhas tropicais, eu quero flores, orquídeas, coisas, né, do Brasil. Prancha de surf, praia, as cores quentes, alegres, texto. Então, ele vai te dar você cria uma narrativa, né? E dentro dessa narrativa, você monta a estampa. Monta várias versões de uma mesma estampa. Eu monto de um jeito, vou montar de outro, coloco isso à prova com outras pessoas. O que você achou dessa e essa? As pessoas analisam e, por votação, essa foi a melhor. Então, essa eu faço. Então, você já faz uma pesquisa ali, pequena, para saber qual mais agradou em termos de cor. Você entendeu a proposta? É uma estampa tropical. Então, a narrativa foi entendida. Igual a sua coleção, Neotropical. Sim, Neotropical, que tem essa que vem ideia. Neo, de Nelson, não. E Tropical de Brasil. Não. Neotropical é assim, o mundo ele é dividido por camadas, assim, nas vegetações, né? A América Central e a América do Sul, toda a vegetação é considerada neotropical. Sim. A vegetação da África, até pedaços da Tailândia, é paleotropical. Né? Então, olha que interessante. É essa divisão. Então, quando a gente fala neotropical, não tem nada a ver com novo. Pode ser que tenha a ver com novo mundo. Novo mundo. Né? Perfeito. Como o paleolítico e o neolítico. O paleotropical, que é o primitivo, que é a África, e o neotropical, que é o novo mundo, as Américas. Então, acho que tem essa ligação. Eu achei que fosse Neo de Nelson. Não. não. Poderia, Nelson mas tropical. não é. Ai, que lindo ia ficar. Mas muito legal, muito legal. Vamos lá. Bom, professor, agora terminaram as nossas questões, as nossas perguntas, e eu queria fazer com você o ping-pong. Né? O ping-pong são aquelas questões rápidas, né? Que a gente pergunta e você fala. Pergunta e você fala. Primeiro eu queria agradecer a Anne, né? Essa linda caneca que eu estou recebendo, né? Ela vai para minha estante, minha coleção de canecas. Maravilhosa. Muito obrigado, Anne, pela caneca. Nada. Eu tenho certeza que todos os participantes todos vão amar ganhar. a caneca. A Printmaker trouxe essa caneca em porcelana, ela trouxe para ser presenteado para os convidados. Eu acho que eles vão gostar, todos. Com certeza. Então, professor, vamos fazer o nosso ping-pong? Vamos lá. Vamos lá. Um estilista. Eu gosto muito do Oscar Metz-Savart, porque ele tem um conceito de sustentabilidade, de marca nacional, ele valoriza muito as
as coisas nacionais, né? Então isso para mim é muito forte. A gente tem que olhar para as nossas coisas. Então para mim ele é uma referência. Sim. Inspiração para criar. Inspiração para criar eu gosto de criar, é observar, né? Ir no museu, ver uma revista, assistir um bom filme. Outro dia eu estava assistindo a série Emily em Paris, né? E muita estamparia. Muita, lindo, né? Então, eu falei, gente, essa mulher troca de roupa toda hora. Tá esse guarda-roupa dela não cabe no apartamento dela, é impossível, né? Impossível. É muita roupa. Mas assim, então isso inspira a gente. Ah, ela pode alugar também, né? Sim. Na história. Aham. Uma estampa que define seu estilo. Eu gosto de estampas florais, principalmente florais tropicais, coisas do Brasil. Estampa clássica ou futurista? Estampa clássica ou futurista, eu acho que dependendo do contexto, as duas cabem, né? A clássica no seu momento e a futurista no seu momento. Eu gosto de uma coisa mais intermediária, eu gosto desse mix disso, sabe? Não só um estilo. Estampa que nunca sai de moda? Poá, listrado, xadrez, vichy, animal print. Estamparia da alta costura, sim ou não? Sim, com qualidade, né? E assim, cuidado, porque a alta costura ela requer esse cuidado em escolher a melhor técnica de estamparia para não ficar um produto grosseiro ou popularizado. O que não pode faltar no seu ateliê? Livros, inspiração, ideias bacanas, tecnologia. Maior desafio da criação de estampa? O maior desafio da criação de estampa? Bom, para mim não existe desafio, porque eu trabalho mais de 30 anos com estamparia e cada estampa é um desafio. Uma estampa nunca vai ser a mesma forma de você criar, nunca vai ser igual na outra. Cada estampa tem um desafio em particular. O maior desafio, eu acho, não vejo desafio. Eu acho que o maior desafio é você reinterpretar um desenho já comprado. Por exemplo, o estúdio Meneda, que é um estúdio do Japão, a M. Martin comprava algumas estampas em tecidos e a gente reinterpretava isso em jogo de cama. Então, o desafio eu pego um desenho que está num papel, num tecido, e eu tenho que criar fronha, lençol, vira, edredom, todas as partes de um jogo de cama com aquela única estampa. E qual é o nome dessa estampa? Estampa para roupa de cama, que tem várias. Não, professor, mas aquele nome da estampa que tem a natureza. Toile de Juí? Toile de Juí, adoro essa estampa. A estampa Toile de Juí é uma estampa francesa que foi criada na cidade de Juí, né? Então por isso que tem esse nome, Tela de Juí, né? Que são formas que de histórias, contam histórias na estampa, com uma ou duas cores no máximo na estampa, sempre monocromático. Um sonho profissional que você ainda quer realizar? Eu quero comercializar minha marca, né? DSNI. Professor, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada mesmo. Nós adoramos esse bate-papo de estamparia, que é a sua marca registrada aqui na faculdade. Eu adoro estamparia, adoro. Né? Agradeço a todos que nos acompanharam. Se você gostou, deixe o seu like, nos sigam e ative o sininho para receber todo o nosso conteúdo de Tudo é Moda. Onde a moda é mais do que estilo, a moda é uma forma de ver o mundo. Obrigada.